Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós estamos iniciando o segundo trimestre do ano de 2023 e nós vamos estudar o seguinte tema durante este trimestre: encorajamento, instrução e conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. A revista base, as lições bíblicas, é a revista dos jovens. Vamos então dar início à primeira aula deste trimestre, a lição de número 1, que tem como título O Livro de Salmos. Introdução da lição. O livro de Salmos, como uma coletânea de livros, expressa em sentido amplo a devoção do ser humano a Deus único e todo-poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Nesta lição, realizaremos a caracterização do livro de Salmos, segundo a definição, autoria e data da redação. Finalizando o nosso estudo, nós conheceremos a estrutura do livro de Salmos, com relação ao seu propósito, composição, conteúdo e temas específicos. Item número 1 da lição: a caracterização do livro de Salmos. Uma definição descritiva dos Salmos: o livro de Salmos é uma coleção de textos escritos por diversos autores materiais na forma de cânticos e poemas sagrados, organizados segundo temas diversos, considerando fatos e períodos de tempo históricos dos israelitas. Para uma definição etimológica do termo Salmos, considerando então a etimologia da palavra, o título do livro é originário da palavra grega psalmos e da palavra latina psalmus, que denota a ideia de entoar cânticos com acompanhamento de instrumentos musicais. A palavra hebraica telim tipifica um conjunto de cânticos e louvores. A autoria da redação do livro de Salmos. O livro de Salmos foi escrito por diversos autores inspirados pelo Espírito Santo. E dentre eles nós podemos citar o rei Davi, que escreveu 74 cânticos. O rei Salomão, que escreveu 2 cânticos. Emã escreveu um cântico, o sábio Emã. O sábio Etã, que escreveu um cântico ou um salmo. Moisés escreveu um salmo, o cântico. Os cantores levíticos de Asaf, que escreveram 11 cânticos ou 11 salmos. Os filhos de Coré, 11 salmos, e temos também os autores desconhecidos, que escreveram 49 salmos, perfazendo então um total de 150 salmos, que compõem o livro de Salmos. A data da redação do livro de Salmos. Considerando que o livro de Salmos foi escrito cronologicamente a partir da época de Moisés, perpassando pela historicidade dos israelitas no que concerne ao período monárquico, ao exílio na Babilônia e ao período pós-exílio, caracterizando então praticamente toda a história
dos israelitas no Antigo Testamento, a maioria dos historiadores, teólogos, estudiosos da Bíblia Sagrada acreditam que o livro de Salmos foi escrito entre os séculos 10 e 5 antes de Cristo. O item número 2 da lição, nós vamos agora passar a estudar a estrutura do livro de Salmos. Lembrando que nesta primeira lição, nós estamos apenas tendo uma visão panorâmica do que é o livro de Salmos. Em lições posteriores, vamos então estudar 1 ou 2 ou 3 salmos por lição. A estrutura do livro de Salmos. E vamos iniciar pelo seu propósito. O propósito geral do livro é enaltecer a esperança messiânica de salvação, onde o Filho de Deus é louvado e exaltado pelo ser humano, de forma devocional, ratificada então pelo desejo deste mesmo ser humano se correlacionar com o Deus Todo-Poderoso sob qualquer circunstância. Na composição do livro de Salmos, e aqui nós utilizamos uma tabela da Bíblia de Estudos Pentecostal, Rio de Janeiro, CPAD, página 813, que inclusive também está expressa na revista da lição. O livro de Salmos ele está dividido em 5 livros. Do livro 1 ao livro 5. Aí na primeira linha, aqui na primeira linha da tabela, nós podemos então contemplar essa divisão. O livro 1 vai do Salmo de número 1 ao 41. O livro 2 vai do Salmo 42 ao Salmo 72. O livro 3 vai do Salmo 73 ao 89. O livro 4, Salmo 90 ao Salmo 106. E o livro 5 vai do Salmo 107 ao Salmo 150. Então, nós temos aqui um total de 150 salmos divididos em 5 livros. No primeiro livro, 41, segundo, 31, no terceiro, 17, no quarto, 17 e no quinto, 44 salmos. A autoria para o primeiro livro, os salmos lá contidos, a maioria, o autor foi Davi. No livro 2, a maioria dos salmos escritos lá é de Davi e dos filhos de Corá. No livro 3, a maioria de Asaf. No livro 4, a maioria de anônimos. E no livro 5, a maioria de Davi ou anônimos. Com relação ao nome divino predominante em cada livro, nós temos Jeová, Senhor, no livro 1, é o nome predominante, os salmos ali contidos. El Elohim, Deus, está no livro 2. No livro 3, o nome divino predominante é El Elohim, Deus. No livro 4 e no livro 5, nós temos novamente a predominância do livro, do nome, melhor dizendo, Jeová. Alguns temas frequentes de uma forma generalizada. Nós temos no livro 1, ou de uma forma geral, nós temos no livro 1, como tema frequente, o ser humano e a criação. No livro 2, fala sobre livramento e redenção. No livro 3, adoração e santuário. No livro 4, o tema predominante, mais frequente, é o deserto e os caminhos de Deus. E no livro 5, a palavra de Deus e o seu louvor é o tema frequente e predominante. A semelhança com os livros do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e, portanto, aqui a Bíblia ela reflete, melhor dizendo, o livro de Salmos reflete a Torá. O livro 1 é muito semelhante ao livro de Gênesis. O livro 2
guarda uma semelhança com o livro de Êxodo. O livro 3 guarda uma semelhança com o livro de Levítico. E o livro 4 guarda uma semelhança com o livro de Números. E o livro 5 guarda, então, uma semelhança com o livro de Deuteronômio. Portanto, aqui nós temos a composição do livro de Salmos em 150 salmos, divididos em 4 livros, segundo esta tabela registrada na Bíblia de Estudo Pentecostal, Rio de Janeiro, CPAD, página 813. O conteúdo do livro de Salmos. Os cânticos e louvores do livro de Salmos perpassa pela realização de louvores a Deus, mas também pela manifestação de estado de alegria e tristeza pessoais. Isso também, o livro de Salmos, ele também perpassa por fatos históricos, por festas sagradas, e muito especialmente pelos acontecimentos da redenção do povo de Israel. De uma forma didática, nós podemos dividir, então, o conteúdo do livro de Salmos de forma geral, de uma forma mais generalizada, os Salmos de Davi, os Salmos de Salomão, apesar de serem só 2, os Salmos exílicos e os Salmos de restauração pós-exílio. Então, praticamente, o conteúdo nós podemos refletir nestes 4 pontos aí, já mencionados. Temos também alguns temas específicos relacionados a este livro de Salmos. Mas, antes de nós mencionarmos esses temas específicos, o livro de Salmos ele é um livro que não contém capítulos, e sim cânticos ou poemas, em número de 150, como já tivemos a oportunidade de ver aí registrado nos slides. E estes 150 cânticos, eles atravessam séculos e séculos, com importantes mensagens espirituais, sendo então um livro, ele é o livro mais citado pelo Senhor Jesus durante o seu ministério. E isso faz com que ele alcance uma grande influência sobre o cristianismo em toda a sua existência. Ou seja, Jesus citou nos seus ensinamentos muitas passagens registradas no livro de Salmos. Lembrando que o livro de Salmos não contém capítulos. Então você não pode mencionar Salmo capítulo 1. Não. Salmo de número 1, Salmo de número 2, Salmo de número 50 e por aí vai. Alguns temas específicos do livro de Salmos. O teólogo R. N. Champlin, resumidamente, enumera pelo menos os seguintes temas especificados e estão permeados, esses temas, ou seja, distribuídos no seio destes 150 salmos. Então, o primeiro, um tema muito específico, e aí nós saímos daquele temas, aquele propósito e aqueles temas gerais para temas específicos. Primeiro, a exaltação messiânica na pessoa do Senhor Jesus. É um tema tratado no livro de Salmos. Ponto número 2. O louvor à pessoa de Deus Pai. É outro tema tratado no livro de Salmos. Pedidos, intercessão, súplicas, imprecações a Deus e providência divina também tem o seu registro dentre os salmos. Outro tema específico é exaltação à palavra de Deus, onde se destaca o salmo de número 119.
Temos também os salmos históricos e nacionais dos israelitas, como um outro tema específico. O livro de Salmos também trata do governo e do reino milenar de Cristo. Trata também como tema específico a existência da natureza humana, do ser humano. Ainda como tema específico, aqui denominado como o item 8, nós temos a apreciação da natureza no livro de Salmos. Temos também como tema específico número 9, sabedoria divina e homilias espirituais. E como um outro tema específico do livro de Salmos, nós temos a liturgia religiosa. Portanto, aí pelo menos 10 temas específicos, além do conteúdo do livro que nós já mencionamos e também além da composição, visto naquela tabela, com os temas mais gerais frequentes. Concluindo, então, a aula de hoje, no estudo desta lição, conhecemos a beleza e a singularidade do livro de Salmos, cujos textos foram mencionados, em sua maior parte, por Jesus. Também, o livro de Salmos teve parte de seus textos mencionados pelo evangelista Lucas, pelos apóstolos Mateus, Paulo, Pedro e João, bem como pelo autor da carta aos Hebreus. Então, nós podemos observar nesse sentido que os textos registrados no livro de Salmos são amplos, abrangem grande uso no Novo Testamento pelos apóstolos, pelo autor da carta aos Hebreus e principalmente pelo Senhor Jesus, que usou muitas passagens do livro de Salmos em seus ensinamentos. Nós também entendemos nesta lição que o propósito geral do livro é enaltecer a pessoa do Senhor Jesus por meio de 150 poemas e cânticos, divididos então em 5 livros, como nós mencionamos lá a partir daquela tabela reproduzida aí no slide. Os salmos, para os cristãos, os fortalece espiritualmente e também lhe dá o desejo de se correlacionar com o Deus Todo-Poderoso sob qualquer circunstância. Portanto, o livro de Salmos é um livro importante para nós, cristãos da atualidade, porque versa sobre temas específicos que são pertinentes e estão relacionados com uma vida piedosa cristã e com esta condição de se correlacionar com o Deus Todo-Poderoso. Shalom Adonai. Na próxima lição, a lição de número 2, nós vamos estudar sobre o caminho do ímpio e o caminho do justo. E aí nós realizaremos um estudo minucioso e detalhado do Salmo 1, lição de número 2, caminho do ímpio e do justo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Com uma condição: se Deus permitir.